A audiência pública cobre o cumprimento de leis que beneficiam população em situação de rua. O representante da Secretaria de Assistência Social, Ernesto Braga, anunciou várias ações para atender a população em situação de rua, entre elas a inauguração de vagas em abrigos no município do Rio. O corpo do historiador José Murilo de Carvalho, membro da Academia Brasileira de Letras, é enterrado no cemitério São João Batista. E mais. Frente fria muda a paisagem da cidade e provoca transtorno no aeroporto Santos Dumont. O saguão ficou lotado e uma passageira passou mal. Na orla do Rio, a ventania e as ondas fortes afastaram cariocas e turistas. E a exposição que mostra o Palácio Pedro Ernesto pelas lentes de um fotógrafo autista. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. O CRN2 já está no ar. Novas perspectivas para políticas públicas para a população em situação de rua foi o tema da audiência promovida pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores, que trata do assunto. Segundo o último censo da Prefeitura, há cerca de 7.800 pessoas que vivem atualmente nas ruas do município do Rio. Entre os pontos debatidos na audiência estava a implementação de leis. Uma delas é a que institui o Comitê Intersetorial para Pessoas em Situação de Rua. Outra legislação discutida foi a que dispõe sobre a reserva de 5% das vagas de serviços e obras da Prefeitura para a população de rua. O representante da Secretaria de Assistência Social, Ernesto Braga, anunciou várias ações para atender a população em situação de rua, entre elas a inauguração de vagas em abrigos no município do Rio. Uma proposta que o secretário Adilson apresentou ao prefeito e já foi aprovado é da criação de 10 novos equipamentos, que a gente está chamando Casas Suas. São equipamentos menores em várias regiões da cidade para que possam acolher de forma mais adequada, de forma bastante acolhedora mesmo para essa população. Em julho, o Supremo Tribunal Federal proibiu a remoção forçada e o recolhimento de objetos de pessoas em situação de rua. Nós temos uma lei municipal também, que é a Lei 6.350, que replica mesmo a política nacional. Não é um público que merece, que tem que ser visto como incapazes. Não, eles são capazes. Eles só precisam de uma promoção da sua autonomia e dignidade. E com isso a gente só consegue quando muda o etapismo, que é o que nós temos hoje, que são os equipamentos, que são os abrigos, que são mal alocados, que são distantes, que não traduzem ali em programas de recuperação da dignidade deles. Ex-moradora em situação de rua e atualmente articuladora do Fórum Permanente do Sindicato dos Assistentes Sociais do município, Vânia Rosa, falou sobre a realidade dessas pessoas. Nós temos mais de 20 mil pessoas no município do Rio sem casa. É por isso que eles estão na rua. Vereadores destacaram vários problemas encontrados nos abrigos. Se 30% da população em situação de rua que está aí resolvesse aceitar ir para o abrigo, não teria vaga, não tem. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos é melhorar as condições de atendimento nos nossos abrigos, que as pessoas sejam acolhidas com dignidade. É isto que nós esperamos. O próprio Instituto da Alocação Social, do auxílio, acaba sendo utilizado apenas no pós-desastre, que é um momento importante, no momento que as pessoas perdem as suas casas. Mas ele poderia e deveria ser uma política muito mais ampla, não só para aquelas pessoas que perderam suas casas num desastre, mas com uma política permanente de apoio às pessoas que estão em situação de rua. A presidente da comissão, vereadora Luciana Novaes, fez um balanço da audiência. A Lei 6.355, que reserva 5% das vagas de obras públicas para essas pessoas, não estão sendo cumpridas. Então, nós da comissão, eu estarei fazendo um manifesto para que percorra toda a cidade do Rio de Janeiro, porque essas pessoas precisam de oportunidades. E uma outra audiência pública com o tema Combate ao Racismo na Política Municipal de Mulheres começa daqui a pouco, às 18h30 no plenário. Segundo as vereadoras Mônica Cunha e Mônica Benício, presidentes das comissões de combate ao racismo e da Comissão de Defesa da Mulher,
Mulheres negras ainda são foco das opressões de gênero, raça e classe. A diretora executiva do Instituto Casa das Pretas, Edmeire Exaltação, é uma das convidadas para participar dessa audiência. Saiba agora quais são as atividades previstas para amanhã, terça-feira, na Câmara Municipal. Às 9h30 da manhã tem entrega de moções ao Grupo de Capoeira de Cristo no Salão Nobre. A iniciativa é do professor e vereador Célio Luparelli. Às 10 horas acontece uma audiência pública para discutir assuntos relacionados aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. A proposta do encontro, que acontece no plenário, é da Comissão Permanente de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Das 10 da manhã às 5 da tarde, o público pode acompanhar a exposição Olhar Inclusivo, sob a perspectiva de Alessandro Quevedo, fotógrafo autista, no saguão do Palácio Pedro Ernesto. A iniciativa é da Escola do Legislativo Carioca. Às 2 da tarde, na sala do Plano Diretor, tem uma reunião da Comissão Especial do Plano Diretor. A proposta é do vereador Rafael Aloísio Freitas. Chuva e frio afastam cariocas e turistas das praias. A frente fria também causou transtornos no aeroporto Santos Dumont. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Parentes e amigos se despediram do historiador e membro da Academia Brasileira de Letras, José Murilo de Carvalho. O corpo dele foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. Ele tinha 83 anos e estava internado no hospital particular da zona sul do Rio com Covid. Considerado um dos maiores intelectuais brasileiros, José Murilo de Carvalho era mineiro e bacharel em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também era mestre em Ciência Política pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Lá, defendeu tese sobre o Império Brasileiro. José Murilo de Carvalho foi professor e pesquisador visitante em diversas universidades no exterior. Escreveu 19 livros. Em 2004, entrou para a Academia Brasileira de Letras. Ele ocupava a cadeira de número 5. José Murilo de Carvalho também fazia parte da Academia Brasileira de Ciências. Olha, a frente fria que atingiu o Rio de Janeiro mudou a paisagem dos principais cartões postais da capital e provocou uma série de transtornos no aeroporto Santos Dumont. Saguão lotado e passageiros de olho nos painéis de voos. Foi assim durante a manhã desta segunda-feira no aeroporto Santos Dumont. A frente fria que atingiu o Rio de Janeiro causou problemas em pelo menos 99 voos, entre chegadas e partidas. Foi preciso ter paciência para enfrentar as longas filas e conseguir informação. Uma das passageiras chegou a passar mal e teve que ser socorrida por funcionários da Infraero. Pela manhã, o Aeroporto Internacional Tom Jobim operava normalmente para pousos e decolagens e já tinha recebido 14 voos alternados do Santos Dumont. A superlotação no terminal do centro do Rio é considerada rotina, mesmo em dias sem chuva. Na semana passada, o governo federal assinou uma portaria que garante a migração de voos entre o Santos Dumont e o Galeão. Chegadas e partidas no terminal do centro ficam restritas a perímetro de 400 quilômetros. A medida entra em vigor em janeiro. No trânsito, os motoristas tiveram que redobrar a atenção e reduzir a velocidade por causa da pista molhada. Ventou bastante. A frente fria afastou cariocas e turistas da orla. Ninguém se arriscou a entrar no mar. A baixa temperatura mudou a paisagem da cidade. Este cenário deve ser mantido até pelo menos quarta-feira, quando há uma redução da nebulosidade e a chuva também dá uma trégua. Como parte das comemorações do centenário da sede da Câmara Municipal, a Escola do Legislativo Carioca apresenta a exposição Um Olhar Inclusivo sobre o Palácio Pedro Ernesto. A mostra vai estar aberta à visitação a partir desta terça-feira no saguão. E o melhor, a entrada é de graça. A mostra é o resultado do trabalho do fotógrafo autista Alessandro Quevedo. Ele tem 33 anos. Entrou para o mundo da fotografia em 2014, quando ganhou uma máquina do pai. Nos últimos anos, participou de vários eventos, todos com foco em pessoas com transtorno do espectro autista.
Quando nós realizamos aqui no mês de abril um grande evento aqui no Pátio da Câmara para falarmos sobre a inclusão, né, e essas pessoas que têm um talento muito grande, foi ali que eu conheci o Alessandro, ele fazendo a sua exposição de fotos maravilhosas de animais, e isso nos chamou a atenção. Né? Eu trabalho com a pauta do autismo praticamente desde 2010, né, no meu primeiro mandato. Então, aqui nós tivemos várias leis e hoje essas leis elas estão sendo executadas pela sociedade, como a lei do lacinho, que hoje tem em todos os supermercados, todas as nossas leis aqui de inclusão, não só da Tânia Bastos, mas também de demais vereadores, a gente consegue alcançar o nosso objetivo, que é exterminar com o preconceito, que esse é nosso desejo, né, e minimizar o sofrimento dessas famílias. Foi a primeira vez que Alessandro fotografou o Palácio Pedro Ernesto. Ele disse que se sentiu muito valorizado ao saber que o seu trabalho seria exposto nas comemorações dos 100 anos do prédio histórico que abriga a Câmara de Vereadores do Rio. Muito gratificante deixar um legado que daqui a 200 anos vai ter fotos minhas aqui para as pessoas verem aqui. É muito legal para mim porque eu fico muito emocionado e muito agradecido a Deus. Muito obrigado pela oportunidade e vamos que vamos. Essa memória física que está sendo comemorada dos 100 anos do Palácio Pedro Ernesto será hoje focada por uma memória afetiva, por uma memória emocional de inclusão de uma pessoa com o olhar dele. Acabou de chegar à disposição na África, ele faz várias exposições. E para a Câmara é uma honra tê-lo fotografando a Câmara Municipal pelos 100 anos, pelo um olhar inclusivo. A exposição pode ser visitada de 10 da manhã às 5 horas da tarde até a próxima quinta-feira. E o CRN2 desta segunda-feira fica por aqui. Você pode acompanhar nossa programação ao vivo pela internet. Os endereços estão aí para você. Uma boa noite e até amanhã.